no clube. Inclusive na escalação, Mancini, ou não? Não, até então não, né? Mas durante os jogos ele já começou a dar algum tipo de palpite para o meu auxiliar, e o meu auxiliar, após os jogos, ele me dizia: olha, o Paulo Pelaip foi lá de novo hoje tentando mandar alguma mensagem. Aí numa das reuniões semanais que tínhamos, né, com todo o departamento de futebol, eu acabei jogando duro com ele. Falei: olha, que não aconteça mais isso. No meu time mando eu, você manda no clube, né? E a partir desse dia eu passei a ser o inimigo número 1 dele, né? E todos os outros que estavam lá na reunião viram que foi de uma forma leal, embora eu tenha sido duro com ele na época, mas de uma forma leal, frente a frente. E após uma vitória lá no Mato Grosso, diante do Grêmio Jaciara, que até usa o mesmo uniforme do time gaúcho, ele acabou me demitindo na chegada em Porto Alegre, alegando que o time não tinha uma maneira decente de jogo, a equipe era muito ofensiva e ia contra aquilo que eles lá no Sul achavam como ideal, que era um time retrancado, um time que jogasse só no erro. E aí realmente eu tive que dar a mão à palmatória, porque meus times são muito mais ofensivos do que defensivos, e nesse sentido até que ele tinha razão. Até costumo escrever isso, tanto no site do Milton Neves, como no blog que eu tenho, que quando você veio para Santos, Mancini, antes de falar da tua passagem no Vitória, no finalzinho desse bloco, que o Santos tinha uma média de idade muito alta, e de que Mancini e times com uma média de idade alta dificilmente combinariam, que de duas uma: ou você se adaptaria às características daqueles jogadores, ou que você mexeria no time. Aconteceu a segunda opção. Como é que foi essa transformação quando você chegou? Você tinha Lúcio Flávio, Rony, jogadores quase que intocáveis em Vila Belmiro, e você colocou uns meninos aí que pouco ficaram no banco de suplentes, a gente sabia da qualidade, mas é sempre difícil, já que o torcedor do Santos cobra muito, não, Mancini? Exato. Eu sabia que seria um belo desafio sair do Vitória e assumir o Santos, em função não somente disso que você citou, né, que o elenco era recheado de atletas experientes, né, e com um certo destaque, mas também o fato de você ter uma equipe de uma torcida imensa, né, que cobra muito, né, um estádio onde a sua torcida fica muito, muito perto, né, dos atletas, e isso acaba gerando uma certa pressão, né, mas o fato de eu enxergar o futebol de uma maneira diferente, eu sabia que não seriam momentos feitos só de flores e rosas, né, mas sim de muitos espinhos. Mas eu acho que o técnico ele tem que se posicionar. Não dá para você tentar agradar a 25 atletas, né? Eu me baseio muito naquilo que diz o futebol, que só 11 jogam. Não dá para eu escalar meu time com 12 ou 13, né, que fatalmente o jogo vai ser anulado. Então, diante disso, com muita lealdade, com muita sinceridade, eu fui botando as minhas ideias diariamente, né? É lógico que no início foi tudo mais difícil, porque o atleta que sai do time, ele sempre sente um pouco, ele sempre se sente até certo ponto vítima daquilo tudo que vinha acontecendo, e muitas vezes também o atleta se sente como sendo ele o culpado em função de estar saindo do time. E aí, ao longo do tempo, eles foram vendo que o Mancini não era desleal, que o Mancini nunca foi um cara que falava uma coisa e agia diferente, né? E até mesmo na semana passada, há cerca de 10 dias atrás, nós acabamos tendo a saída de um dos dirigentes aqui do Santos, que acabou falando uma grande besteira. Zimar Bolicem, o gerente. Que eu fiz questão até de não vir à imprensa dar a minha versão, porque senão nós íamos ficar discutindo uma coisa desagradável. Eu tenho 26 anos de futebol e eu quero que alguém aponte uma falha minha em termos de desvio de caráter. Eu posso ter e tenho desvio de momentos, desvio de conduta de gênio, mas jamais de caráter. Então,
voltando ao assunto, nesse sentido, eu acho que os atletas entenderam que aquele que está à frente do comando é um cara que erra, né, que muitas vezes ele se sente até injusto, né, de sair do time, mas sabe que o técnico, de maneira alguma, tem vocação em escalar mais jovens ou mais velhos, e sim escalar aqueles que estão melhores nesse momento da escalação. Perfeito. Esse é o técnico Wagner Mancini. Vamos a um breve intervalo de apoio e já retornamos. Retornamos para o segundo bloco do programa do Embaixador, o programa de esportes da TV Polo. Antes de voltar com o técnico Wagner Mancini, mandar um abraço para o Zé Moraes, da Esporte Moraes, nosso secretário de esporte da nossa querida Cubatão. 10 anos de bom atendimento, fica na Avenida 9 de Abril, esquina com a Pedro José Cardoso, é o nosso apoiador. E também a Bedrock Pizzas, a melhor pizzaria de toda a cidade de Cubatão, que fica na Avenida Brasil, esquina com a Rua Uruguai, no bairro do Jardim Casqueiro. Jardim Casqueiro que já revelou Pita, Axel. Você jogou contra o Axel, contra o Pita? Com o Pita. Jogou com o Pita onde? No Guarani? E em 1989. Pita, grande Pita. Estava encerrando a carreira, não é isso? Exatamente. Ele tinha voltado da França, né? Racing Estrasburgo. Exatamente. Eu tive a felicidade de jogar junto com o Pita. O Pita, ele não nasceu no Jardim Casqueiro, ele nasceu em Niterói, mas ainda tem um CT lá no Jardim Casqueiro. Você já foi a Cubatão ou ainda não, Mancini? Então eu tô te convidando para você ir lá, para a gente bater uma bola lá no CT do Pita e comer uma pizza gostosa lá no Bedrock. Sei que a sua agenda é concorrida, mas eu vou falar com o Fábio Maradei, o seu competente assessor de imprensa, a gente vai comer essa pizza, eu faço questão de pagar, tá combinado? Vamos lá, não tem erro não, ainda mais sendo lá no CT do Pita, né? Um grande sujeito de caráter, né? Eu não o vejo há alguns anos já, mas é um cara excepcional. Contra o Axel, você chegou a jogar? Muitas vezes. Muitas vezes. Encardido, não? Nossa senhora. Não, e o pior é que normalmente o Axel é quem me marcava no jogo, né? Porque eu era meio ofensivo, o Axel normalmente era o volante de marcação, então eu tive muito atrito com ele dentro de campo, fora de campo não, jamais. O Axel também é um grande cara, né? Mas são histórias do futebol, né? Da bola. Antes de continuar no assunto Santos, já que a gente falou do Santos, vamos lembrar da passagem do Vitória. Eu recentemente, num dos comentários que eu faço aí nos veículos em que eu escrevo, eu disse que você ressuscitou o Vitória. Não sei se você teve a oportunidade de ler esse comentário. Exagerei, porque o Vitória ele vinha de rebaixamentos constantes e, de repente, o Vitória da Bahia me aparece no Campeonato Brasileiro de 2008, antes de se abrir a janela para a Europa, no G4, lutando por uma vaga na Libertadores da América, chegando na vice-liderança. Dá para contar um pouco dessa tua passagem lá no rubro-negro soteropolitano? Dá, sim. O Vitória foi um time que me deu a chance de mostrar que aquilo que tinha sido feito lá no Grêmio tinha sido um engano enorme, né? De repente, após 5 semanas da minha saída no Grêmio, eu tive até que ter um tempo, porque eu te confesso que foi muito chato a gente viver. Magoou bastante, Mancini? Magoa sempre, né? Em função de você ter que ir nas televisões e explicar. Isso aí acaba te dando um certo desgaste emocional, né? Bom, após a minha ida lá para o Vitória, o dia que eu cheguei ao Vitória, o Vitória jogava diante do Ipitanga, em Porto Seguro.